Olá pessoal, sejam bem-vindos. E dessa vez, neste vídeo, a gente vai começar a colocar os detalhes do nosso carro. Ainda é um pouco cedo, então a luz está meio difícil. Eu acho que eu vou ter que comprar um ring light para colocar a luz vindo aqui de cima. Mas vamos dar uma olhada na nossa pintura, que deveria ser amarela, mas está verde, certo? Como eu tinha dito da última vez, tem alguns problemas aqui. Aqui tem um ponto que é um furo. Aqui também tem dois furos. Aqui não ficou tão legal quanto eu imaginava. Então da próxima vez eu teria que passar um pouco mais de massa e esperar um pouco secar um pouco mais. Aqui embaixo nem tanto. Eu percebi que existem alguns problemas na carroceria que depois eu vou falar. Aqui ficou relativamente bom, tirando um furinho aqui. E os problemas principais são esse buraco que ficou, este buraco que eu tentei tirar, e eu percebi que a carroceria aqui na frente ela tem um rachão. Então assim, eu deveria ter prestado atenção nisso um pouco mais. Bem, hoje eu não vou usar esse meu pincel. Eu vou usar aqueles pincéis de pintar unhas que eu comprei e eu mostrei a vocês. Esse pincel aqui é um luxo, mas eu vou experimentar esse pincel reto para pintar toda a calota e o body kit aqui em preto, certo? Talvez eu vá pintar só a calota, deixar a saia em verde, não sei. O aerofólio ele vai ser pintado em preto. E eu vou usar esse pincel para ver como é que fica. Esse mais fininho, eu não sei como eu vou usar. Mas esse mais fino com essa ponta longa, eu vou usar para pintar essas partes daqui, certo? Eu tenho que pegar tinta branca também, que eu preciso fazer tinta cinza. Deixa eu colocar as tintas mais atrás, que essas são as tintas que eu vou usar. Então, para a saia e para as calotas, eu vou usar preto, incluindo aerofólio. Mas ainda estou na dúvida. Mas eu sei que para as calotas eu vou usar preto. Para as lanternas eu vou usar o prata. Para a lanterna traseira eu vou fazer aquela velha combinação de vermelho e amarelo. E para a placa eu vou usar preto e branco para fazer um cinza. Eu vou começar, deixa eu colocar isso daqui, com as partes mais delicadas, que no caso aqui é o farol e as lanternas. Eu vou começar usando esse pincel mais fino, que eu quero sentir o quão ele é macio, porque esse pincel aqui ele tem uma ponta absurdamente longa. Não sei se é só um fio mesmo. Deixa eu limpar aqui. Tem um pequeno fio aqui que eu acho que não é da ponta desse pincel, que eu vou dar uma cortadinha. Era só um fio, Então eu tirei um fio e agora eu vou começar a pintar as lanternas. Ele é muito, muito, muito delicado.
é pincel para unha, mas a precisão dele é maravilhosa. Eu tô até tremendo um pouquinho com medo de errar, mas eu estou gostando. Ah, assim. Esse fio que eu falei, realmente ele tá me causando um pouco de problema, mas tudo bem. Essa tinta não está me ajudando muito a definir o limite que eu quero fazer as coisas. Essa tinta verde, que deveria ser amarela, mas assim que eu definir como e me acostumar como o pincel trabalha, vai ser muito melhor. É só aquele pequeno fio que eu estava comentando que ele está atrapalhando. Só aquele pequeno fio. Calma, som de... Ok. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Aquele fio, só aquele fio ele tá atrapalhando muito. Começo porque ele tá. Vou dar mais uma cortadinha nele. Eu acho que agora eu ajeitei. Ó, achei ele. É este pequeno fio aqui. Ele tá meio revoltado e eu vou ter que arrancá-lo. Na verdade não são um, são dois. Aqui. É por isso que a gente sempre compra material de qualidade. Eu não tenho muito o que reclamar, porque normalmente um pincel bom e de qualidade grande, tão fino quanto esse, ele vai me custar bastante caro. E foram pincéis de... Foi um jogo completo de pincéis por R$ 6. Então a gente não reclama, a gente aceita que o material é ruim, funciona e corrige. Mas pequena espessura dele é maravilhosa. Os pequenos espaços que eu posso cobrir são excelentes. E a pintura fica um pouco mais ajustada. O que eu preciso é só de um pouco mais de habilidade e confiança na hora de usar o pincel. Mas excelente. Se vocês me virem parando para atender o celular, ficar calado um pouco, é porque eu tô parando para
atender, ver uma mensagem que eu tô esperando, uma mensagem importante. Mas isso é coisa bem rápida. Ainda. Nossa, eu fico imaginando se eu tivesse comprado um pincel de qualidade tão fino quanto esse. Se seria tão bom de trabalhar quanto esse tá fazendo ou não. E eu acho interessante que mesmo os erros, quando eu uso esse pincel, eles são bem delicados. Mas é aquela coisa, aprender a usar a ferramenta. Você ter a ferramenta certa para usar no momento certo e saber usar, é claro, é de extrema importância. Pronto. Pronto. Adorei. Eu tenho que dizer que realmente gostei de trabalhar com esse pincel tão fininho. Aqui ele tá pronto. Valeu muito a pena. Gostei muito do resultado. O que eu preciso agora é muito mais. Opa, gostei muito do resultado. E o pincel agora é muito mais pegar o jeito do pincel. Agora eu vou usar esse daqui. Cadê? Esse daqui. Dá uma molhada de leve. E eu vou começar pintando. Opa, deixa eu. Vou começar pintando a parte mais interna dos faróis. Essa tinta é um pouco mais espessa do que eu não lembro. Eu acho que ele só tem acho que ele só tem isso daqui.
canto. Agora vamos para... Deixa eu dar um toquinho. Só uma ajustada aqui. Pronto. Mais um pouquinho do vermelho. É um pincel que ele é bem delicado. Esse daqui eu não posso ficar fazendo. O que é que eu faço com esse daqui? De passar ele no fundo da vasilha de tinta. Essa tinta verde não está ajudando na minha visão. Não vou passar tinta amarela. Vai ficar só nisso mesmo. Mas agora eu tenho que fazer a mistura para a placa. Para essa mistura da placa, eu vou usar esse pincel também. Que vocês podem ver que ele é um de ponta chata. Acho que eu descobri o jeito de lá focar. Ele é um pincel de ponta chata. Não acho, eu acho que ele é muito grande para cá. Verdade, ele é bastante grande, não vou usar ele. Mas eu poderia usar esse daqui, chato, de ponta arredondada. Talvez ele desse um acompanhamento melhor. Vou testar. Só um pouquinho, porque pronto. Pronto. Mistura foi feita.
Vamos... Opa. Vamos experimentar. Aquela velha molhada no pincel para amolecer. E a gente vai usar só a pontinha dele para fazer a coisa aqui. Olá, pessoal. Estamos de volta. Bem, aconteceram alguns problemas. Primeiro, eu esqueci de esvaziar todo o conteúdo do celular. Então, os vídeos que eu tinha gravado ainda estavam aqui. Não esvaziei a lixeira. E o que foi que aconteceu? O vídeo simplesmente travou, acabou por falta de espaço. Esse foi o primeiro problema. E o segundo problema foi que eu simplesmente derrubei meu pote d'água. Não totalmente, mas derrubei meu pote d'água em cima da mesa e foi água para tudo que é lado. Aí entre ter passar todo o celular, todo o conteúdo do celular e fazer o upload das coisas, demorou umas horinhas, mas estamos de volta. Pronto, a gente tinha pintado aqui na frente, tinha pintado as lanternas. Eu parei exatamente quando eu estava pintando essa parte aqui de trás. O que foi que eu disse? Que eu pensei que quando estava gravando, e eu pensei que eu estava gravando, não ficou muito bom. Eu usei qual pincel? Eu usei este pincel aqui. Por quê? Porque o pincel era grosso demais. Certo, esse pincel era muito grosso e fez uma linha muito grossa, mas serviu. Ficou bom? Não, mas serviu. É o que importa. E agora a gente vai para a pintura das calotas e do aerofólio. Deixa eu me ajeitar na cadeira. Para olhar um pouquinho direito como é que vai ser feito as coisas. Tem também essa parte aqui interna. Esta parte interna eu vou usar esse pincel mais fininho aqui. Era um dos meus problemas. Era exatamente este. E vamos ver se agora o problema é sanado. Bem, uma coisa é certeza. O problema de ter que ficar com o pincel roçando em tudo que é lado acabou. E o segundo problema de ter o pincel batendo em tudo que é parede também. Nossa. Problema novo que aparece. O pincel seca muito rápido. Ele é muito fininho. E ele seca muito rápido. Então,
Eu tô tendo sempre, e isso eu percebi, eu tô tendo sempre que, opa, passar o pincel, passar o pincel com calma. Passar o pincel e tá jogando ele sempre dentro da água. Mas, voltando, ele é excelente. Mas agora eu não posso ficar passando ele no fundo da vasilha como eu faço com meus outros pincéis, não. E talvez seja esse o problema dos meus pincéis arrepiarem. Deixa eu trocar a lente do meu óculos de precisão de 3 para 4. Erro meu. De 4 para 3. Que é isso? Um cartão passando com um caixa de som. É bom esse. Não. Ele fica muito perto. Eu vou tentar. Deixa eu tentar para 5. Eu tenho que colocar. Fica bom, mas eu tenho que colocar o óculos muito perto. Vai ter que ser. Vai ter que ser o 4 mesmo. O 5 também eu tenho que colocar ele meio longe. Então não dá. Acho que para essa configuração de câmera, esse 5 tá melhor. Esse 4, 5 eu acabei de tirar. Mas um pontinho e olhe lá, né? Como eu disse, como o pincel é bem fininho, os erros são muito pequenos. Talvez o problema para mim seja só encontrar uma posição para pintar. Por quê?
Porque o pincel é fino demais. Não, porque o pincel, além de ser fino, merda. Ó, fui tentar dar uma ajeitada. Acho que borrei mais as coisas. Então vai ficar assim. Deixa eu ver. Não vai parecer muito se eu não mexer. Não mexer mais. Então vai ficar assim. Os dois pontinhos pretos daqui. Não, esse ponto preto ele é muito, muito, muito fino. Vou trocar de pincel. Vou usar o meu 00. Que ele está com a ponta arrepiada. Que agora eu sei que ele está com a... Ó, tá vendo? O problema dele é ele tá com essa ponta grossa. Não dá. Acho que é assim, ó. Pronto. Tá com essa ponta assim. Não pode ficar com a ponta assim. Pronto. Aí eu tenho que ficar ajeitando. Não. Eu tenho. Depois eu vou ter que cortar a ponta do pincel. Eu vou usar isso aqui. Por quê? Porque ele tem o tamanho quase certo. Mas ele vai dar errado. Não vou usar. Um pouquinho mais grosso. Bem. Esse... E eu descobri realmente qual um dos motivos de eu estragar pontos dos meus pincéis. Exatamente, era essa de ficar passando a ponta deles no fundo do pote. Bem, achei. Bem, aquele erro com água pode ter prejudicado um pouco a pintura, mas eu vou fazer uma correção aqui.
Eita! Eita! Borrou tudo! Que merda. Borrou um pouquinho aqui. Mas tudo bem. Agora eu vou pintar as maçãs. Não vou pintar as maçanetas não. Vamos pintar aquilo que eu disse. Muito fino, seca muito rápido. Vou pintar agora os retrovisores. Pronto. O processo de detalhamento, eu acho que é a parte mais complicada e demorada da customização. E também, aparentemente, é a que precisa de materiais e equipamentos, no caso também, mais específicos. E é como eu estava dizendo. Você precisa primeiro se acostumar com, você precisa ter o equipamento e se acostumar com ele. Assim, eu não gosto muito quando um customizador ele dá uma palavra um pouco mais radical. O que seria uma palavra um pouco mais radical? O cara chega e diz. Eu lembro uma pergunta. O cara perguntando para um customizador de Instagram e tudo mais. Eu tô com tanta gente no Instagram que eu nem vejo mais as postagens dele. E é normalmente besteira. A grande maioria é cosplayer e coisa de música. Às vezes o feed do Instagram me manda tanta coisa de música e tanta curiosidade de música que eu saio acompanhando tudo. Cosplayer é a mesma coisa. O que é que eu ia fazer?
eu ia pegar o meu pincel borrado, que eu vou ter que usar ele. Sim, aí voltando. Ele dizia, aí o pessoal ele sempre dava uma coisa, uma ideia de um espacinho para sair respondendo pergunta. E uma vez perguntaram, ah, putz, quase que eu faço uma merda ali. Não tô conseguindo fazer isso. Aí ele dizia, então vamos passar um bocado de gente agora falando um bocado de coisa alta. Então, vamos ter que escutar a conversa dos outros. Aí ele chegou e disse assim, ó, até parecendo um pouco boçal e grosso. Você não faz coisa direito porque usa material ruim. Errado. Vamos lembrar da seguinte questão. Às vezes, o customizador é iniciante e não tem como comprar material X ou Y. Às vezes, o customizador é iniciante e ele tem como comprar, mas compra errado. Às vezes, o customizador é iniciante e ele cai num problema muito simples. Ele está. Opa, cadê? Ele simplesmente. Ele simplesmente é complicado. Ele simplesmente tá com o material certo, mas ele não está usando da maneira correta. Qualidade do material importa? Sim, muito. Eu lembro a frase não de um customizador, mas de um plastimodelista. Já comentei dele aqui, que é o Chiquito, do blog do Chiquito. Que o cara tá ensinando sobre plastimodelismo há 20 anos. Há bastante tempo. Posição ruim, eu nem vi que eu tava fora da câmera. Mas era a posição que eu tava confortável para pintar. Voltando. Ele é um plastimodelista. Um plastimodelista. Um grande plastimodelista. Na minha opinião. E professor de plastimodelismo. E ele comentou uma coisa
que era muito importante. E a coisa foi a seguinte: se você quer fazer um modelo 10 de 10, você tem que ter material 10 de 10. Você consegue fazer um modelo 10 de 10 com material mosquito 5 de 10? Não, você não consegue. Mas se você tiver habilidade o suficiente, talvez aquele 10 de 10, aquele 5 de 10 vire um 6 de 10, 7 de 10. Mas aí é muito mais a questão do do modelista. Vou voltar para esse pincel. Aqui mas aí é muito mais a questão do modelista do que do material, certo? Aí você vai chegar a dizer: então eu posso fazer customizações boas com materiais ruins? Pode. Claro que pode, merda. Você pode e você consegue. No entanto, o material vai. Se vocês ouvirem alguma coisa, é minha mãe subindo. No entanto, você tem que entender que o material ele vai limitar a qualidade da sua customização. Ele vai limitar a qualidade do que você vai poder fazer. Então, um material bom vai te ajudar a ter uma customização mais bonita do que um material ruim. Não adianta você querer usar materiais ruins para tentar fazer uma customização boa, que muitas vezes não vai dar certo. Ah, mas eu só tenho isso. Somos customizadores iniciantes. Você ser um customizador iniciante, você tem que colocar a perna em cima da cadeira para ter apoio para pintar aqui. Você ser um customizador iniciante te dá algumas permissões, podemos usar essa palavra, te dá algumas permissões para fazer determinadas coisas. Que tipo de permissão? Primeiro, se você encontrar um customizador mais experiente, ele sempre vai dizer que seu trabalho tá legal, mas que você precisa melhorar. E algumas vezes ele vai perguntar sobre o material que você está usando. Por quê? Porque o material que você está usando está interferindo na qualidade do seu trabalho. Então,
Você está fazendo alguma coisa porque o seu material é errado, porque o seu material é ruim? Não. Vocês às vezes podem estar fazendo alguma coisa errada porque simplesmente vocês não sabem. Vocês talvez não tenham a habilidade para fazer. Opa! Vocês não tenham a habilidade para fazer o que tem que ser feito. Vocês talvez não estejam usando o material certo para fazer a coisa certa. Talvez até você não esteja tendo o equipamento certo para fazer a coisa certa. Merda, meu pincel tá muito molhado. Tem que tirar o excesso de água. Então, isso é importante. Ah, você tá errando porque o seu material é ruim. Mentira. Às vezes você pode estar errando porque simplesmente você pode não estar usando o material certo. Você está errando porque o seu material é ruim? Errado? Às vezes você pode estar errando porque você não está sabendo fazer. Você está usando o equipamento que não deveria. Dizer que você está errando porque o equipamento que você usa é ruim é de uma boçalidade tão absurda. Ao ponto de chegar e dizer, não, seu trabalho está ruim porque você, no caso de um modelista, né? Dizer para um modelista novato, dizer assim, ó, seu trabalho está ruim porque você não usa tinta Tamiya. Pra quem não sabe, tinta Tamiya é a tinta mais cara do mercado de modelismo. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Tá vendo essa grade e essas duas grades? Para ela não ficar com essa borrada feia preta, eu vou botar por cima uma camadazinha de prata. Sim, aí voltando. Tinta Tamiya é a tinta mais cara de modelismo do mercado. Ah, aí seria o quê? Aí seria uma coisa de... Ah, eu sou novato. Não, tem que comprar tinta Tamiya. Aí, uma Acrylex é R$ 10. Uma Tamiya sai 80. Desnecessário para um novato comprar uma tinta tão cara. Por quê? Principalmente porque ele não vai saber usar.
Eu disse a vocês no na ideia de projeto, opa, na preparação do projeto, que quanto maior for a qualidade. Espera aí um pouquinho. Deixa eu parar um minuto para ajeitar isso. Pronto, voltando. Merda. Eu parei o tempo todo para fazer aquela parte sem problema. Aí eu chego, perco a visão perco a noção de profundidade e passo. O erro foi grande? Não. Mas, mesmo assim, perdi a noção de profundidade e errei. Eu tava onde? Sim, qualidade. Aí você diz, não, para um novato, você tem que comprar tinta Tamiya. Não, gente. É igual a ideia de eu chegar e dizer para você, tá? Você é um customizador iniciante, que eu também sou. Vou parar de tentar corrigir, que eu já errei 2 vezes. Você é um customizador iniciante. E eu te digo para você, compre miniaturas M2 para customizar. E eu tô errado. Você não tem habilidade para customizar uma M2. Do mesmo jeito, é você chegar e dizer para um novato que ele tem que comprar tinta Tamiya. Não, tá errado. Compra um Acrylex, que é R$ 10. Tá começando, o custo é muito caro. Talvez não é só um custo muito caro, talvez ele não tenha habilidade para usar aquela tinta. Então, assim, você precisa de habilidade para usar o material correto. O melhor material nem sempre é o melhor para você. Por quê? Porque às vezes o melhor material precisa de uma habilidade para ser usado que talvez você não tenha. Por exemplo, porque podemos dizer assim, seria errado você recomendar a um novato no plastimodelismo usar tinta Tamiya, porque é caro. Ah, Roberto, mas a tinta não é boa? É, mas ele não tem habilidade para usar.
Simples assim. Eita. Quase que eu não consigo. Você não tem habilidade para usar. Exatamente. Por ela ser uma tinta cara e você não ter a habilidade para usar, é que ela não é recomendável. Como assim? Por exemplo, eu já disse várias vezes a vocês que eu uso um compressor odontológico. É o meu melhor compressor. É o meu melhor compressor. Apesar que eu só tenho dois. Ele é um compressor excelente. Mas eu tenho um problema com ele. Qual é? A vazão de tinta é muito alta. A vazão de tinta do meu compressor é extremamente alta. Deixa eu tirar o óculos aqui para mostrar uma coisa a vocês. E eu preciso colocar esta peça no meu compressor. O que é isso? É uma válvula. Só que qual é o problema? O problema é que ela tem que ser pendurada numa parede. Que, como eu já disse a vocês, eu não tenho uma parede para colocar. Então, eu estou usando um equipamento de força 60 SPI, certo? SPI é a força que de pressão do compressor. Então eu estou usando um compressor com a vazão de 60 SPI, enquanto ele deveria estar sendo só, por exemplo, 30. Qual é o problema que isso vai me dar? Vai me dar um problema muito simples. Vamos consertar essa partezinha aqui. Vai me dar um problema muito simples. Um gasto excessivo de tinta. Eu vou ter um gasto excessivo de tinta. E é o problema que eu tenho. Eu tenho um gasto excessivo de tinta. Pronto, corrigido. E é o problema que eu tenho. Eu tenho gastos excessivos de tinta ali. Então, assim, eu vou usar uma tinta cara nesse meu compressor? Não. Por quê? Porque se eu usar uma tinta cara, eu vou perder bastante da qualidade. Não é da qualidade. Eita. Agora eu vou pro amarelo. Agora que secou, tá um pouco mais escuro. Eu vou perder. Tem que tirar um pouquinho disso na mão.
eu vou perder um pouco da... Eu vou jogar... Eita, agora perdi o raciocínio. Se eu usar uma tinta cara naquele meu compressor, basicamente eu vou estar jogando dinheiro fora. Muito, muito fino. Muito fino o pincel. Eu acho que se esse pincel tivesse uma numeração, ele seria o 0005. Eu acho que eu falei baixo, né? Muito. Ele seria os 5 zeros. Que ele é muito fininho. Eu tenho que colocar bem na pontinha dele, em uma gotinha só, para eu poder fazer. Pronto. Deixa eu... O mínimo do mínimo. Pronto. Então eu tô jogando tinta fora. Se eu compro tinta que ela é, por exemplo, eu já disse a vocês, às vezes eu gasto 6, 8 ml de tinta numa pintura. Eu acho que eu disse a vocês, eu usei para passar o primer nela, eu usei quase 7 ml, 7 ml de tinta. Considerando que os 7 ml fossem um 7 ml de uma tinta dessa, de 37 ml, eu gastei praticamente um quarto da tinta que eu tenho. E é muito. Não é pra. Eu não posso estar gastando coisa assim. Certo? É muito, muito mesmo. É um gasto muito alto. Então, para reduzir esse gasto, eu teria que comprar, eu teria que colocar aquela válvula. Mas eu não tenho um lugar fixo pro meu compressor. E isso se torna um problema. Se eu não tenho um lugar fixo para o compressor, eu não posso instalar a válvula. Então ela vai gastar muito. Então, assim, eu posso comprar tintas caras para usar ele? Posso. Mas eu sei que eu vou ter um problema de vazão que eu posso minimizar, mas ele não vai ser totalmente corrigido. Ah, Roberto, diminui a pressão do aerógrafo. Eu já diminuí. Eu estou usando numa pressão até bastante boa, mas ainda assim tem problemas. E eu estou quase fora da tela de novo. Então, assim, você não pode dizer, voltando, você não pode dizer em uma, em uma transmissão, em um stories de Instagram, que o cara tá fazendo a coisa errada porque o material dele é ruim. Às vezes o material não é ruim. Às vezes ele não tem habilidade para aquilo. Opa.
Deixa eu dar um toquinho aqui. Eu não tenho onde apoiar para fazer isso, pronto. Às vezes o cara não tem um material ruim. Às vezes ele não tem a habilidade. Eu acho irresponsável você dizer que o cara não está fazendo um bom trabalho porque ele está usando material ruim. Ele está usando material ruim? Talvez não. Certo. Pronto. Não falta uma besteirinha que eu tenho que voltar a fazer com essa tinta prata. Ah, o que eu tô fazendo não tá dando certo. Veja onde você tá errando. Tá usando o material correto? Tô. Tá usando de forma correta? Estou. Opa. A preparação, por exemplo, no caso de tintas, tá sendo feita na maneira correta? Correta? Tá. Então, se todos esses pontos que eu comentei agora tiverem respostas positivas, aí você pode dizer, ó, não está saindo bom porque o material que você está usando é de baixa qualidade. Então, melhorar o material vai te ajudar a melhorar a qualidade da tua customização. E terminamos. A frente ficou até melhorzinha. A gente tá vendo agora que ela tem a parte da frente metálica. E vamos dar uma última conferida. Pronto. Vocês vão ver mais na frente. Eu não sei como é que eu faço. Essa parte dessa pintura já está com 53 minutos. E eu tenho que colocar a faixa preta aqui. A faixa preta ela vai vir daqui para frente e daqui para frente. Eu estava pensando em fazer ela com tintas pintadas, mas eu tô gostando tanto dele assim que eu acho que não vai ser necessário pintar. Mas eu tenho que dizer, a saia e a calota dessa forma eu não gostei. Eu não gostei. Certo? Tiraria a tinta toda? Não. Se eu fosse fazer isso, eu teria que jogar ele dentro da... Sei lá, assim... Voltando a porque eu não gostei dessa calota. Eu acho que eu deveria ter pintado só as calotas e não deveria ter pintado a saia. Isso é uma ideia que me passou pela cabeça agora.
Tem como eu corrigir isso? Não sei dizer. Certo? Não sei dizer. Mas vamos ficar por isso assim. Eu não vou fazer mais a faixa porque eu gostei dele assim. Mas essa parte dessa saia eu tenho que dar um jeito nela. Se eu não for dar um jeito, ele vai ficar mesmo assim mesmo. Bem, pessoal, agradeço a todos por estarem aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.